Deixa Deus te usar. Apocalipse, capítulo de número 3. Eu já vou ler aqui o versículo de número 11, para a gente ganhar tempo, porque eu quero respeitar as horas aqui. Até meia-noite a gente termina. Glória a Deus. Brincadeira. Diz assim o texto: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pode tomar os vossos assentos. Queridos, quando você lê o Apocalipse, nós bem sabemos que o Apocalipse se fala de revelação das últimas coisas, e quando João ele recebe esta palavra, nós bem sabemos que esta legal é que, dependendo do fundo, se for muito assim eu começo a chorar. Então eu tenho que tomar cuidado com o fundo. Mas tá bom, pode deixar aqui sim, senão eu entro no fundo e daqui a pouco eu estou chorando. O que está acontecendo com a pergunta? E quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos aqui que João ele vai escrever aquilo que o próprio Deus dá a ele. E uma coisa que me chamou a atenção, eu me preocupo muito nessa questão de quando nós somos convidados para estar ministrando a palavra de Deus, principalmente quando tem um tema, porque eu acredito que se tem um tema, teve sonho, teve projeto, Deus falou. Então, quando o pastor, eu perguntei para ele: pastor, qual que é o tema? E ele me deu um tema. E eu fiquei me perguntando, e ontem, era mais ou menos, ontem não, hoje, 1h30 da manhã, os nossos jovens estão trabalhando em Provérbios capítulo número 3, versos 6 e o 7. E ali nós estávamos falando sobre quando Deus ele trabalha na vida do homem, que o homem segue a Deus pelo seu caminho, enfim. E eu estava falando com eles sobre a questão de que a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo. Que muitas das vezes nós tomamos caminhos que na verdade dizemos que Deus está nos guiando e na verdade não é. E falando com eles, eu disse assim para o líder: olha, amanhã começa a festa de vocês, eu não vou estar aí, mas o principal da festa estará aí. E eu tenho uma coisa importante para te dizer: o que não pode faltar é direcionamento de Deus para tudo que nós vamos fazer. E se Deus falou com vocês, porque Deus irá derramar uma porção de bênção. Mas enquanto eu falava isso, eu pedia para Deus uma palavra, porque quando você olha para o Apocalipse, muitas das vezes as pessoas acabam interpretando as 7 igrejas, e na maioria das vezes todos nós queremos ser um pouco Filadélfia. Mas deixa eu te explicar uma coisa, deixa eu colocar aqui algo interessante. Se você olhar para essas 7 igrejas, na verdade, o que você vai encontrar em todos os seus primeiros versículos, separando cada igreja, você vai ver assim: e o anjo da igreja que está em Filadélfia, ou por exemplo, e o anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isso e diz amém. Quando você olha para cada igreja que está agora recebendo a sua carta, na verdade há uma preocupação de Deus para que eles vão bem, ou para que eles vá bem. O que Deus quer? Deus ele não quer perder ninguém. Tem gente que já começou a pegar. Então quando você olha para essas igrejas, você vai ver que o anjo, ele está dizendo assim: e ao anjo da igreja que está. Quando nós olhamos o Apocalipse, nós vemos que quando se fala de estrelas aqui, as 7 estrelas seriam os anjos, os 7 anjos, ou os pastores. E quando se fala de castiçal, se fala das igrejas. E olha só que interessante, que quando está escrevendo, quando João está escrevendo, na verdade ele está mandando um alerta. Olha que acabamos de ouvir aqui. Ele está mandando o que? Então olha para o teu irmão e diga assim: as 7 igrejas estão sendo alertadas. Aí para Filadélfia,
é interessante você olhar com carinho, que ele diz assim: eis que venho sem demora. Você parou para pensar, usando um pouco aqui da nossa vida, dos dias que nós corremos? Você sabe muito bem, tanto quanto eu, que quando falamos assim para alguém, não demora, é porque você tem pressa para aquilo que você vai fazer. Você quer ver uma coisa? Quem já usou um Uber aí, diga bem? Amém. Ok? Quando você chama um Uber para ir em qualquer lugar que você deseja ir, você marca, você chama esse Uber porque você quer ter a garantia que você quer chegar no lugar. E você chama esse Uber, e uma coisa que você não quer é que ele se atrase. Então você faz isso antes do seu horário, para que quando ele chegar, dá tempo de você entrar dentro do carro e ele deixar você no seu destino e você não chegar atrasado. Olha só que interessante isso. Em Mateus capítulo de número 25, você vai ver Jesus contando a parábola das virgens. E ali contando uma coisa que me chama a atenção, que ele diz assim: e tardando o noivo. Olha só que interessante. Lá Jesus ele diz assim: tardando o noivo, todas elas dormiram. Só que à meia-noite houve-se um clamor, aí veio o noivo. Aí elas se levantaram para se prepararem para um encontro. Porém 5 estavam preparadas e as outras 5 não estavam com azeite. Agora, quando você olha para esta palavra que João está recebendo, e aonde ele está recebendo? Ele está recebendo a palavra no shopping center? Não, ele está recebendo essa palavra deitado na cama, uma cama box grande, gigantesca. Não, ele está recebendo essa palavra no lugar maior difícil que poderia alguém estar. Ele está numa prisão, ele está lá na ilha de Patmos, está passando um momento terrível, poderia ser morto a qualquer momento. E aí o anjo do Senhor, a palavra diz que Deus o convida, Deus fala com ele. Veja só, no momento mais difícil da vida de João, é onde Deus vai revelar para ele as coisas que ninguém viu e que ninguém viria, somente eles estavam vendo, somente ele estava vendo. Por quê? Porque Deus tinha marcado um encontro com ele. E quando eu vejo esse texto, ele escrito assim: eis que venho sem demora, uma coisa que me chama a atenção, ele está dizendo: eu não vou demorar. Eu não vou demorar. E tem muitos que estão pensando assim: esse papo que ele não vai demorar, já demorou. Mas meu irmão, ele já veio para muitos que hoje não estão no meio de nós. Ele já veio para muitos. Pastor Ademar estava aqui falando do pastor Pedro Roberto. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu me lembro que logo quando eu fui convidado para pastorear, a primeira igreja que eu pastoreei foi lá no Parque Bauru. E eu tinha 24 anos. Eu era cooperador. O pastor me fez um convite: você vai lá pastorear? Eu falei: eu não sei, mas se o senhor der uma oportunidade, eu posso tentar. Eu tenho coragem. Aí, então você vai. Eu falei: eu vou. Faz o seguinte, se não der certo, você me tira, mas me dá uma oportunidade, que eu quero ir. Aí todo mundo dizia: tudo aqui você toca no ministério de louvor. Eu falei: se eu toco aqui, eu posso tocar lá. O importante é fazer a obra de Deus. Eu cheguei lá e nós tínhamos assim, bastante medo, 2 irmãs. Todo mundo tinha ido embora, não sei o que aconteceu. Mas eu comecei a fazer a obra, trabalhar ali. E eu me lembro que eu fui num culto de ceia. E quando eu chego no culto de ceia, lá no Jardim Carolina, nós tomávamos ceia lá no Jardim Carolina. E eu me lembro que eu ia subir no altar e eu dobrei meu joelho e o pastor estava orando. E ele estava assim: grandioso Deus e Pai. Lembra que ele começava a oração assim? E quando ele estava orando desse jeito, eu me lembro que eu dobrei o joelho e levantei. Foi coisa de 2 minutos. Eu dobrei o joelho, fiquei 2 minutos e levantei. Na hora que eu fui levantar, ele falou: dobra o joelho. Eu falei: pastor, eu já vi. Então, você falou até agora deixa Deus falar com você. Falei: pastor, como que é? Dobra o joelho. Dobra o joelho. Você vai ter que aprender isso, porque agora você está pastoreando. Você vai ter que aprender a ouvir Deus falar. Porque até hoje, Deus, Ele está te ouvindo. Agora está na hora de você ouvir Ele falar com você. Então, por que me chama a atenção dentro desse texto? Porque quando se fala de anjo,
se fala de liderança. Ao anjo da igreja se fala daquele que Deus escolheu. E é interessante que ele vai dar esse recado, todas as igrejas, ele vai dar o mesmo recado, e ele faz a observação de que cada igreja está passando por certas situações. Se eu fosse falar cada situação de cada uma aqui, nós iríamos ficar muito tempo aqui falando, mas eu quero ser objetivo naquilo que Deus me deu. Em Filadélfia ele está dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que você tem? O que eu tenho? Guarda o que tens. Eu vou te dizer uma coisa, de algo de muito valor que nós temos. E eu queria ministrar sobre esta palavra: comunhão. Em algumas traduções, koinonia. Comunhão. Guarda o que tens, o que você tem de maior preciosidade é a koinonia com Deus. Então a primeira coisa que eu preciso guardar é a comunhão com Deus. O meu espírito, o espírito do homem está ligado com o espírito de Deus, e esta comunhão está se perdendo por esses tempos aí. Nós vemos, como o pastor disse agora aqui, nós vemos muitas pessoas hoje desistindo por qualquer coisa, porque hoje é o seguinte: vem que Deus vai te dar a vitória, vem porque você vai conquistar isso, vem porque você vai conquistar aquilo. Eu vou te falar como que eu fui discipulado. Eu cresci num lar cristão, fui de uma igreja toda a minha vida, fui apresentado na igreja tradicional, Igreja Batista do Redentor. Meus pais são até hoje de lá. E com 15 anos me afastei. A pior besteira da minha vida foi me afastar da presença de Deus. E eu passei por um bocado, e quando eu conto esse testemunho, eu conto com vergonha. Só que quando Deus ele falou comigo de uma maneira tão especial, eu me lembro que eu entrei dentro da igreja, e foi lá na Assembleia de Deus, lá no lugar que eu entrei. E lá eu nunca tinha visto esse negócio do Espírito Santo. E eu me lembro que eu não conhecia, não entendia nada sobre essas questões. E veio um camarada marchando do meu lado, dizendo assim: ó, Deus vai mudar a tua história. Samuel, desse tamanho. Deus vai mudar a tua história hoje. Deus vai falar algo para você hoje. Eu falei: amém. Se Deus vai falar comigo, tá tudo bem. Eu fui, ouvi a palavra de Deus, a palavra foi entrando dentro do meu coração. Eu me lembro que eu me reconciliei. E quando eu me reconciliei, chegou um camarada do meu lado e disse assim: ei, eu vou te ajudar. Eu falei: então não demorou, porque eu preciso de ajuda. E aí, eu me lembro que ele falava assim para mim: eu vou te dar um texto para você decorar. Eu falei: mas como assim? Eu vou te dar um texto bíblico para você entender o amor de Deus e como você deve construir tua casa. Aí ele falou: você vai ler Mateus capítulo de número 7, versículo 24 ao 27. Esse vai ser o texto da sua vida. E eu ficava lendo todo dia: o homem prudente, o homem sensato, o homem prudente, o homem sensato, o homem prudente, o homem sensato. E eu falava: irmão, me dá mais um texto, porque eu já sei. Fica no homem prudente, o homem sensato. Eu falei: não, mas da onde que eles são? E olha, você precisa construir sua casa sobre a rocha. Você precisa construir a sua vida sobre a rocha. E ele me falava isso. Eu me lembro que certa vez eu falei para ele: eu estou cansado, eu acho que eu vou parar, porque esse negócio não está legal para mim. Sabe o que ele disse para mim? Ou você quer ir para o inferno, ou você quer ir para o céu. Sem massagem, irmão. Você quer ficar com firme? Você quer ficar firme? Deus tem um céu para você. Você quer sair da presença? Meu irmão, não tenho nada para te oferecer. A única coisa que eu tenho para te oferecer é o céu. Agora nós estamos vendo hoje em dia que nós temos que se reinventar para poder alcançar as pessoas. E na verdade, meu irmão, isso é balela, porque a palavra de
eu estava conversando com um rapaz, e hoje, estava lá na minha oficina, e eu fui passar um verniz no carro, no capô do carro. Isso ontem, era mais ou menos às 6 horas da tarde, terminei o carro comigo, fui passar um verniz. Aí veio um mosquitinho e tampo no verniz. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que vir amanhã para fazer outra coisa, eu ia fazer. Aí Deus falou assim para mim. Aí eu desliguei tudo e fui embora. Fica aí, mosquitinho. Fui embora. Voltei, cheguei hoje. Eu falei, bem, o serviço que eu ia fazer, eu vou ter que fazer outro agora, e comecei daqui a pouco. Quero falar com o senhor. Eu vou falar. Eu preciso voltar à comunhão com Cristo. Eu estou perdendo minha família. Hoje aconteceu isso comigo. Hoje, estou contando para vocês que é fresquinho o que aconteceu. Eu preciso voltar à minha comunhão. E Deus falando para mim, a mensagem de hoje é essa. Eu preciso voltar à minha comunhão, porque muitos não acreditam em mim. Eu disse assim para ele, mas tem um que acredita em você. Mas o que vão pensar de mim? Não, você precisa se conectar com Deus. A questão não é o que pensam, é o que Deus pensa de você. Pastor, então o que eu devo fazer? Vamos lá! Logo quando Deus estava trabalhando no meu coração, eu me lembro que o pastor, nosso pastor lá, o presidente, eu me lembro que ele falou assim, irmãos, vai começar o congresso de aniversário da igreja. Lembra aquela semana toda? Aquela semana de festa, linda festa, maravilhosa. E eu me lembro que eu fiquei feliz. Eu falei assim para minha esposa, amor, é uma semana você ficou sabendo aí? Aí a Esther, ela sempre foi muito incentivadora. A Esther foi muito crente porque casou comigo. Assim, porque ó, eu sou feio, deixa a barba crescer, porque é que está faltando, entendeu? Eu tenho que dar uma equilibrada aqui. Eu menino feio, meu. Tá bom, vamos lá. E a Esther, ela sempre me incentivou muito. E ela falava, amor, né? Aí acabou a reunião, eu lembro que tinha um almoço, né? Aí veio o irmão assim e falou assim, ô pregador, seu nome não está no cartaz não, viu? Você está achando assim? Eu falei, meu Deus, esse fiquei saiu do culto, o diabo já está aqui. Você está pensando que você vai pegar? Rapaz, pastor, de verdade, pastor, aquele dia a flecha entrou. Eu fiquei tão triste, porque eu estava animado. Eu fiquei muito chateado. Eu me lembro que eu estava saindo com a cabeça baixa. O pastor Ademar chegou de mim e falou assim, varão, não perde a essência, varão. Aleluia. Não perde a essência. Aí eu falei assim para a esposa, amor, o diabo falou comigo, mas veio o anjo depois. O que aconteceu? O diabo falou para mim que eu não ia pregar não, mas o anjo falou para mim não perder a essência. Eu estou achando que é para eu orar, é para eu ler a Bíblia. E o tema do congresso é até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. 15º aniversário da igreja. Segunda, eu sou aqui. Não. Terça, quarta. Quinta, eu falei, não perde a essência. Só que eu fazia assim, eu ia no culto, chegava em casa, e dobrava o joelho e falava, quero pregar. Porque a Bíblia diz, pedi, dá escusar, buscar e encontrei, bater e escusar. Aí eu ficava assim, eu quero pregar, Deus. Aí na segunda não deu, amor, vou na terça. Vai, amor, continuando, quero pregar. Ah, ué, tu vem dormir, amor, tá bom já. Aí na quarta, quero pregar. E os irmãos pregando, né? Dando glória. Na quinta-feira, eu quero pregar. Aí na sexta-feira, eu estou indo trabalhar com meu irmão. Aí deu horário do almoço. Eu fui, almocei em casa, voltei 5 horas, saí de casa. Deus falou para mim, pega a Bíblia.
abre no tema. Eu abri, comecei a estudar ali. Deus me deu a mensagem. Cheguei na igreja, um irmão bateu no meu ombro assim, se eu não me engano foi o Valdeci. Bateu no meu ombro e falou assim, ó: Deus é contigo, varão. Aí eu falei: não perde a essência, Deus é comigo, é hoje. Já sentei como se eu fosse pregador da noite. O pastor olhou e falou: irmão Wellington Moreno, vem pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe o que é interessante que eu dizer? Eis que venho sempre. Guarda o que você tem. Eu podia ter perdido o que eu tinha conquistado por muito tempo, a comunhão. Se eu não tivesse comunhão com o pastor Demar e com alguns irmãos que me incentivaram naquela época, talvez eu não poderia estar aqui contando para vocês hoje o que Deus fez. Mas você vai me dizer: pastor, o que tem a ver isso, querido? Tem a ver com o céu. Isso tem a ver com a nossa salvação, porque quando o anjo diz: eis que vem sem demora, guarda o que tens. Lembra que eu disse? A comunhão com Deus você não pode perder. E a comunhão com os irmãos, você tem que fazer de tudo com ela para permanecer. O diabo quis tirar a comunhão que eu tinha entre meus irmãos, mas Deus foi misericordioso e me guardou e me sustentou para te dizer que vale a pena guardar a comunhão. O que você tem essa noite, se você tiver a comunhão, você tem tudo na sua vida. Só que existe uma terceira comunhão aí que eu não posso perder. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com a família, com a igreja, eu preciso ter comunhão com o anjo da igreja. Porque deixa eu te dizer uma coisa: Deus falou para João. Deus deu a revelação para quem? Vamos lá, escala bem complicado? Deus deu a revelação para quem? Ok. Deus é um Deus de princípio. Deus não quebra protocolo. Vamos quebrar um esqueminha aqui? Não. Deus é princípio. Hierarquia. Deus trabalha corretamente. E uma coisa que eu aprendi dentro desse texto: primeiro, comunhão com Deus, comunhão entre os irmãos, mas essa comunhão com o pastor nunca pode faltar. E quando se fala de comunhão com o pastor, está falando sobre respeito à liderança na qual Deus vocacionou e levantou para o seu santo ministério. O que vai acontecer aqui? A responsabilidade de João era entregar essas cartas, escrever aos anjos da igreja, ou seja, para as igrejas e principalmente para o anjo, para que ele pudesse continuar conduzindo com comunhão, mas principalmente com amor. Porque o que Deus está ensinando aqui, mesmo que algumas igrejas estavam fora do trilho, Deus ainda estava dizendo, Deus estava alertando, Deus estava dizendo: olha, ainda há tempo de mudança. Então, quando eu olho para dentro da palavra de Deus, eu começo a entender aqui que Ele está dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens. E o que é que você tem? Ele diz: comunhão, para que ninguém tome a tua. Quando eu falo de coroa, estou falando de premiação. Escuta, você pode dizer que não, mas todos aqui gostam de ser bem tratados, sim ou não? Sim. Eu e minha esposa, a gente trabalha muito com casais. A gente não trabalha, pastor, já tem alguns anos já que a gente trabalha com casais. Esse ano, esse mês de junho agora, nós vamos trabalhar com duas igrejas, uma em Agudos, aqui em Bauru também. E o que a gente sempre fala sobre o amor, sabe, ser algo recíproco, estar pronto para entender e ajudar aquele que está próximo de você, no caso do casal, esposa, enfim. E uma coisa interessante dentro desse texto, que ele vai dizer assim, ó: para que ninguém tome a tua coroa, porque ele sabe Deus estava dizendo isso, João escrevendo, ele sabia que se você não guardar, você pode perder aquilo que você tem. E nós só guardamos aquilo que é importante.
Alguém tem R$1 milhão agora aí? Não? Eu também não. Agora posso falar uma coisa? Irmão Donizete, é só um amigo, hein? Hashtag, nunca critiquei. Escuta isso. Se você tivesse R$1 milhão, obviamente, calma gente, não estou falando de dinheiro, mas é só uma maneira inteligente de a gente pensar um pouco, porque o crente tem que pensar. Porque tem alguns aí fora achando, o pentecostal, o é tudo povo doido, doido que nada só, a gente estuda lá. Para com isso. Escuta bem, se você tivesse R$1 milhão, provavelmente você não estaria aqui na igreja. Porque você sabe que há um risco muito grande de alguém fazer o quê? Está com medo de falar? 1, 2, 3? Claro, eu não estaria. Olha que interessante, por quê? Porque é algo de extremo. Então tudo que tem muito valor, o que você faz? Então guarda. Guarda o que Ele te deu de maior valor, que é muito mais de R$1 milhão, é a salvação, é a vida eterna. Então por isso que Ele está dizendo, guarda o que tens para que ninguém tome. Sabe o que acontece? O inimigo, ele quer tomar de mim, de você. Sabe o que o inimigo, ele tem ódio de mim, de você? Já estou terminando, pastor, calma, 3 minutos só, por aí. Estou terminando. Sabe o que o inimigo, ele tem ódio de você, Anderson? Eu vou explicar por quê. Porque Anderson, ele era o ministro do louvor. Ele era o louvor. Ele andava, saía som. Ele era o som. E aí o que aconteceu? Deus vai e pega no barro. Ai, pode ser mesmo. Ele forma. E ele, antes de formar, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e o inimigo, ele tem ódio de mim e de você. Por quê? Porque eu e você somos a imagem e semelhança do Criador. Guarda o que você tem. Pastor, às vezes eu vejo pessoas falando: não tenho nada. Eu não tenho nada. A gente brinca, às vezes fala: eu não tenho nada, eu não sei o que, eu não sei da onde, eu vou morrer. Meu irmão, você é uma bênção. Deus, ele enviou seu Filho Jesus Cristo por amor a mim e você. Tem coisas que nós iremos passar. No mundo tereis aflições, mas tem de um ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo, você pode vencer também. Ah, meu irmão, a caminhada para homens e mulheres valente. Guarda o que tens, para que ninguém tome. Tome o quê? Sabe o que é interessante? Quem que usava a coroa? Só o rei. Davi usava coroa. Saul teve coroa. Salomão teve. Mas eu e você não precisa de um trono. Ele só falou assim: guarda o que vocês têm. Guardou? Ninguém vai tomar a coroa. Ninguém vai tomar a sua premiação. Aquilo que eu te dei, ninguém pode tomar, só você guardar. Irmãos, guardemos aquilo que Ele nos confiou. Irmãos, guardemos aquilo que Ele nos deu. Daniel, ele tinha comunhão. Falaram: ó, ninguém pode pedir nada. Ninguém pode pedir mais nada para ninguém. Daniel fez o quê? Bem, ninguém pode pedir mais nada, mas tem uma coisa que eu não posso deixar de fazer. É o quê? A minha comunhão com Ele. Porque isso eu tenho guardado. Ele não orava para todos ver, mas quando ele entrava no seu quarto, ele abria a sua janela e falava com Deus em secreto. E o seu pai que estava em secreto o ouvia. Guarda o que você tem. Pastor Wellington, e o que eu
que eu mais vejo é pessoas dizendo: a minha autoestima já era. Por quê? Porque infelizmente o inimigo desse século, ele tem tentado as suas flechas contra as vidas dos servos e servas do Senhor. Mas eu tenho uma notícia da parte de Deus para a tua vida. Ele está dizendo: filho, filha, guarda o que você tem. Guarda o que você tem, porque ninguém vai tomar o teu presente, o teu galardão. Ninguém vai roubar aquilo que eu te dei. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos, Deus querido, aqui na tua casa, Deus, e nós estamos, Pai, aqui para te adorar. Estamos aqui, ó Deus, para dizer que tu és grande e poderoso. Estamos aqui, ó Deus, para dizer que tu és maravilhoso. E não há Deus como o nosso Deus, o Deus que peleja, o Deus que trabalha, o Deus que tem nos sustentado com o teu braço forte, Pai. Nesta noite, Deus, nós nos reunimos aqui para dizer que estamos sim esperando o Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Estamos esperando a trombeta, sim, esperando a vinda do Senhor, para buscar uma igreja compromissada com a tua palavra. Urabacalabachara, candarabassúria, alamachuri, candarabadaraia, suri, candarabadaraia. Em nome de Jesus, ó Deus, ministre em nossos corações, ó Deus, a palavra viva, a palavra alegria, que possamos ter alegria em pegar a tua palavra e ler, que possamos ter alegria em estar na tua presença, que possamos ter alegria, Deus, de viver, ó Pai. Ora, machara, calabara, massuri, micandarabadaraia, ora, macalabassuri, micandarabashuria, ora, massuri, micalabassuri, micandarabadaraia. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus, Ele tem cuidado de você, Ele cuida da tua família, Ele cuida da tua casa, Ele cuida das suas coisas, Ele cuida do seu negócio. Não se preocupa, somente olha para o céu, somente olha para o céu, porque o nosso Deus, Ele não dorme, o nosso Deus está acordado, o nosso Deus está vivo, o nosso Deus é um Deus que sustenta-nos com o teu braço forte. Ele segura você pela sua destra. Uramachara, candaramassuri, em nome de Jesus. Recebe, recebe, recebe. Exocalabachara, candarabadaraça, iminaramachara, candaraia. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Guarda essa palavra no teu coração. Quando o inimigo tentar roubar, você vai dizer: você não vai conseguir, porque meu Deus é maior, porque meu Deus é maior, porque meu Deus. Ai, olha para mim. Quando os filhos dos profetas falam assim para o profeta: vamos ao Jordão, cada um de nós cortemos uma viga para aumentar o lugar, porque é estreito. Ele diz assim: ide. Tão certo como vive o Senhor meu Deus, que o Senhor vá conosco. E a Bíblia diz que um deles está cortando, e o ferro soltou e caiu um machado sobre as águas. O texto diz que ele grita: ai meu Senhor, porque o machado era. O que você tem não é teu, o que eu tenho não é meu. E ele vai dizer: eu te emprestei, você guardou. Ó, Deus está falando aqui. Você guardou a ferramenta. E tem coisas que eu e você a gente guarda e acaba esquecendo onde está, e fica uma luta para tentar encontrar, sim ou não? Mas ele está dizendo: você vai encontrar, porque aquilo que ele te emprestou, um dia eu e você teremos que devolver a ele. Dizer: Senhor, confiastes no teu servo, Alaicandaia, soube condereme da sé, Alachuri condereme da sé, Irina sumi condereme da sé, Emina sumi picalabala suria, Emina chame calabala sumi condereme, Emina calabala, ele vai querer te tocar, você
sua irmã, para com esse negócio. O inimigo de nossas almas é o inimigo, é o diabo. Ele veio para matar, roubar e ele veio para matar e roubar e destruir. Ele veio para roubar. Por isso que Jesus disse: guarda o que? Porque ele quer roubar. Só que ele não vai roubar aquilo que Deus te deu. Porque você está guardado pela sombra do Onipotente. Você está guardado. Só quem está guardado. Só quem está guardado. Só quem está protegido. Só quem está guardado. Mas ele fala para mim, para você nessa noite: guarda o que tens. O rico, ele achou que o que ele tinha de maior preciosidade era os bens dele. Mas aquele mendigo, Lázaro, ele não tinha bens, mas ele tinha um tesouro maior: a comunhão com o Pai Abraão. Às vezes alguém olha para você e diz: esse homem, essa mulher, para mim é irrelevante. Para mim não tem muito significado, para mim não tem muito sentido. Mas Deus lá do céu está dizendo: para você não tem valor nenhum, mas para mim. Mas para mim, o que ele é? Ele é o vaso escolhido. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! A Bíblia diz assim que quando Jesus fala para eles: ó, você vai orar para Saulo, Senhor, esse homem mata, prende, esse homem é mau. Vai na casa de Judas que está na rua direita, e você vai orar para ele. Por quê? Porque ele para mim é um vaso escolhido. Não adianta querer lutar com quem é escolhido. Você tem a comunhão de Cristo sobre a tua vida. Levanta suas mãos, Pai. Eu te louvo, Deus querido, por esta noite, pela oportunidade que tenho de poder ministrar a tua palavra. Quero te agradecer, ó Deus, que também eu possa continuar guardando a tua comunhão. Que a tua igreja possa continuar, ó Deus querido, na comunhão do Senhor. Senhor, abençoa, Deus querido, os demais ministérios que aqui estão presentes, ó Pai. Ó Deus, alimentando, ó Deus querido, trazendo esse brilho lindo a este culto. Abençoe, Deus querido, os demais pastores, obreiras do Senhor, ó Deus. Os músicos, ó Deus, levitas, ó Deus, que entoam louvores essa noite aqui. Deus querido, esse ministério de 4 anos, ó Deus querido, o Senhor tem declarado amor, alegria, tem derramado bênçãos e vitória. Guarda o teu anjo, ó Deus querido, dessa igreja, e que ele possa continuar, ó Deus querido, sendo carregado por ti, ó Deus querido, pelo poder do teu Espírito Santo. Ó Deus querido, que mais vidas possam ser impactadas pelo teu poder, Jeová. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.